dificuldades de coisa que vai trazer, tá? Se não tiver como confirmar no grupo, procura ele ou o presbítero Bruno. A pastora Beth também pediu para avisar que o culto dos presbíteros foi antecipado para esse domingo. Próximo domingo é os pastores, amém? E vamos estender nossas mãos para cá, amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua serva, Senhor, em nome de Jesus, para fazer a tua vontade, fazer aquilo que o Senhor determinou na vida dela, Senhor, que o Senhor possa abençoar ela grandemente, que o Senhor possa usar ela de forma sobrenatural. Traz, Pai amado, em nome de Jesus, a ela, Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir para a igreja, que o Senhor possa guardar ela, Senhor, em nome de Jesus, que toda a retaliação de Satanás, tudo aquilo que o inimigo possa tentar trazer à mente dela neste momento, nós declaramos cair por terra agora em nome de Jesus, e só virá aquilo que o Senhor quer transmitir para a igreja, para os irmãos, e nós cremos na tua palavra, cremos naquilo que o Senhor vai falar através da vida dela para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que te pedimos, em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, amados? Olha, eu acho que esse negocinho da gravação hoje vai gravar até as batidas do meu coração, porque eu estou nervosa, amém? Eu sei que o irmão já orou, mas eu gostaria de orar também, amém? Que você possa curvar a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu quero apresentar, Senhor, a minha vida, a vida desta igreja diante de Ti, Pai querido. Quero te pedir, Senhor, que diminua eu para que Tu cresças neste momento, Pai amado, porque essa palavra, Senhor, não é apenas para a igreja, mas ela é para mim, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, Pai, destape os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Teu Espírito Santo quer nos revelar nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço, Deus, por esta oportunidade, Senhor, porque Tu és um Deus soberano e maravilhoso sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, venha a ser lançada em um solo fértil, Pai querido, dentro da tábua dos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço nesta manhã, amém? Glória a Deus, amados. A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia hoje, amém? Gostaria de começar em Apocalipse 3:12. Diz assim a palavra do Senhor, 3:11, perdão. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a sua coroa. Amém? Queridos, isso é muito sério nas nossas vidas, né? Quais será que têm sido as nossas ações, atitudes, o que temos entregue ao Senhor e como temos guardado a nossa coroa, né? Nós pensamos muito, pensamos no futuro, pensamos no amanhã e muitas vezes esquecemos de viver o hoje, o agora, né? E como que nós temos nos apresentado diante daquele que era, que é e que há de vir em algum momento para nos buscar, né? Não sabemos o dia nem a hora do arrebatamento, mas Jesus já está às portas, querido. Nós podemos ver os sinais, não têm sido poucos, têm sido muitos. Assim como o irmão já mencionou aqui, estamos vendo como que anda a economia mundial, mas Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Amém? E eu creio que é necessário que nós venhamos guardar a nossa coroa através da fé, da perseverança, através da justiça, através de praticar aquilo que é o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Amém? Isaías 56:1 diz: guardai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está próxima. Aqui essa palavra ela está falando sobre um livramento que é vindouro, é algo que está por vir sobre as nossas vidas, e será o grande dia que nós temos esperado no Senhor, né? Então que eu e você possamos entender que, como diz lá em Romanos 12, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos. Glória a Deus. Se eu estiver indo muito rápido, amados, perdão, porque eu estou um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Aleluia. Romanos 12 diz assim, Paulo diz aqui nas cartas: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, Deus ele é maravilhoso, né? Essa palavra aqui diz o quê? Que nós devemos diariamente nos entregar em sacrifício vivo diante do Senhor.
Esses dias eu até comentei com o meu marido, com o Henrique, que a gente tem vivido de um modo muito automático. A gente dorme, a gente acorda, correndo, levanta, vai trabalhar, faz todos os afazeres e muitas vezes a gente não despende de dar a nossa primazia ao Senhor, de entregar o nosso dia nas mãos do Senhor, de pedir que o Espírito Santo nos conduza diante de uma decisão, de uma situação, de um problema. Tomamos atitudes que muitas vezes, depois a gente fala, Senhor, me ajuda, mas a ação foi nossa, a escolha foi nossa. E o mundo é uma matemática, é uma química. Para cada escolha, né, uma renúncia. Para cada escolha, uma ação nas nossas vidas. Só que muitas vezes a gente está tão envolvido nos problemas que a gente esquece, queridos, de buscar a face do Senhor, de nos apresentarmos diante do Senhor. Hoje mesmo pela manhã, foi um exemplo disso. A gente estava subindo, aí meu excelentíssimo esposo falou assim, eu vou abastecer. Aí eu falei assim, abastece. Aí ele, porque na rua da nossa casa tem um posto de gasolina. E é o último que tem na rodovia, né? Quem foi para lá já sabe disso. Aí o bonito pegou e desviou. Falou, não, dá para chegar lá. Quando chegou, irmãos, na Imigrantes, entrou na reserva o carro. Aí a pessoa que está ali ficou, ai meu Deus, meu Deus. E aí eu falei, Jesus, tá vendo? Jesus está me mostrando exemplos aqui. Porque, queridos, foi uma escolha, uma decisão dele não abastecer o carro. E se esse carro para no meio do caminho? Olha o tamanho do problema que nós teríamos. Acionar um guincho, arrumar um posto. Na beira da estrada não tem posto, gente. Sabe? Então, são ações, são escolhas que muitas vezes nós fazemos. E aí, no meio do caminho, glória a Deus, né? Que Jesus é bom. Jó tinha a esposa lá, né? Para falar, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, eu estou aqui para criticar, para corrigir, para falar, entendeu, irmãos? Comecei a clamar, Jesus, entra dentro desse tanque, Senhor, multiplica esse combustível, Pai. E aí, uma coisa que nós nunca fizemos, desde que a gente sobe para cá, para São Paulo, tem uns 15 anos, ele entrou lá na entrada de São Bernardo, né? Para poder abastecer um pouco para a gente chegar aqui. Então, queridos, é isso, são escolhas. Sabe? E as nossas escolhas, elas refletem nas nossas vidas. E isso é muito importante, porque o crente, ele não vive apenas de acordar e fazer, ele tem que viver por fé, ele tem que buscar no Senhor, ele tem que perseverar no Senhor. Nós temos que agir dessa maneira, queridos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos aqui para resplandecer a glória de Cristo. E não é porque a gente é bonitinho, não. É porque precisamos fazer jus ao chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas, sabe? Assim como a irmã Letícia abriu o culto aqui, e eu acho isso super, mega importante sobre as nossas vidas. A palavra de Deus fala que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. O que tem saído de dentro do meu e do seu coração? Quais são as palavras que nós temos proferido? São bênçãos ou são maldições dentro do nosso lar? Sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sabe? Isso é muito sério, queridos. O peso que a palavra tem. A palavra tem poder. A palavra, ela não volta vazia. Então, nós precisamos o quê? Vigiar. Vigiar, queridos, sabe? O que tem saído dos nossos lábios é bênção, é maldição, é dúvida, é incerteza? Você está deixando a incredulidade entrar dentro da tua casa, no seio da tua família? Vamos vigiar, queridos, sabe? Arranca do teu coração, eu preciso arrancar do meu o espírito da murmuração. A gente precisa, queridos, todos os dias das nossas vidas, sabe? Isso é algo muito sério. Então, que nós venhamos deixar com que o Senhor conduza as nossas vidas e possamos ser de fato esse sacrifício vivo diante do altar do Senhor. O mundo é mau, sabemos que as coisas estão assim, os valores totalmente invertidos. O certo é errado e o errado é certo, só que eu e você não podemos andar dessa maneira, nós temos que andar na contramão do mundo, entendeu? Não podemos abrir mão dos valores e princípios que Jesus colocou sobre as nossas vidas. Precisamos honrar a nossa família, honrar o nosso marido, honrar a esposa, honrar nossos filhos. Eu sempre falo que nós somos espelho. E não é só dentro de casa. Você é espelho da tua equipe lá no teu trabalho. Se você é empresário, você é espelho para os seus funcionários.
Se você é pai ou mãe, você é espelho para os seus filhos, sabe? O que nós temos passado? Qual é o espelho que nós temos refletido, né? Qual é o reflexo que nós temos dado às pessoas? Qual é a menção que as pessoas fazem ao olhar para mim e para você? Que vai ali um homem ou uma mulher de Deus ou alguém que tanto faz ou tanto fez? Isso é muito sério, queridos, é muito sério. Eu estava ouvindo ontem um vídeo em que o comentário foi que antigamente as pessoas conseguiam discernir quem eram os servos e servas de Deus pelas vestimentas, pelo modo de falar, pelo modo de agir. E hoje em dia, como eu já ouvi a pastora falando algumas vezes, está cheio de crente 007. As pessoas, elas estão disfarçadas, elas têm vergonha de falar que elas são servas de Deus, porque muitas vezes as ações delas não condizem com a palavra de Deus. E isso envergonha o evangelho de Cristo. E a gente não pode viver dessa maneira, queridos. Você não pode ter vergonha e negar a Cristo. Nós precisamos, amados, parar de pecar, sabe? Há pecados que o Senhor coloca no meu coração nessa manhã, que nós precisamos entregar, renunciar diante da presença do Senhor. Porque há coisas aqui que o Deus quer fazer, mas não tem feito porque você não tem entregado, não tem renunciado diante do altar do Senhor. E isso está te impedindo de receber as bênçãos. Isso está te impedindo de ter uma vida plena com o Senhor. Porque cada vez que nós pecamos, nós estamos crucificando Jesus novamente, queridos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, quantas vezes eu e você temos crucificado ao Senhor através dos nossos pecados? Quantas vezes mais nós vamos crucificar a Cristo porque não tomamos vergonha na nossa cara e não conseguimos nos consertar para o Senhor? Desculpa, amados, mas é o que o Espírito Santo coloca no meu coração nessa manhã. Jesus quer uma vida plena diante dele. Jesus quer conserto, renúncia. Não esse evangelho que as pessoas têm vendido de prosperidade. A prosperidade é consequência daquele que serve a Deus. Aleluia, Jesus. Então que nessa manhã eu e você possamos ter um coração voltado para as coisas do alto, das coisas que vêm do céu. Isso é para mim também, queridos. Porque Jesus está às portas. E há duas formas de Jesus voltar. Naquele grande dia e através da morte. Você sabe, ou eu sei o dia e a hora que nós vamos morrer? Não sabemos. Temos que estar vigilantes. Temos que ser prudentes. Como que está a nossa lamparina diante do Senhor? Está cheia de combustível, de azeite ou está vazia, queridos? A gente não pode se preparar só para o dia do culto. É todo dia, irmão. É toda hora, é todo minuto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque não há coisa mais triste, amados, de que você vê alguém que está sendo recolhido pelo Senhor, mas você não sabe como que a vida dessa pessoa está. E às vezes ali ainda no último minuto, o Senhor perdoa os pecados. Porque há arrependimentos nos corações. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida inteira de comunhão e intimidade com Ele. Uma vida onde você ouça a voz do Espírito Santo, não através de um ministrador aqui, mas face a face. O Senhor falará comigo, falará contigo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, mas Deus quer de mim e de você intimidade e comunhão. Porque é muito fácil, queridos, todos os domingos, ou enfim, ai, pastor, ora por mim. Você está orando por você? A sua oração que Deus quer ouvir é a sua sinceridade, a sua entrega. Senhor, eu errei, eu pequei mesmo, Jesus, mas eu estou aqui, Senhor, arrependido diante de Ti, porque eu quero que a minha vida esteja diante do Teu altar. É isso que Deus quer da gente, queridos. Amém? Hebreus 3, glória a Deus. Vamos abrir lá a palavra do Senhor, aleluia. Hebreus. Aleluia, Jesus. Glória. Não sei se eu volto, amados, mais uma vez, mas amém. Vamos ler aqui. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno
de maior glória que Moisés. Porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia se chama hoje, ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da confiança até o fim. Não é até a metade, não é até o meio, não é até um quarto, é até o fim, queridos. Amém. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Amém? Amém. Mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que ele não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Isso é muito sério e muito tremendo, queridos. Não nos endureçamos, que não haja incredulidade nos nossos corações e haja obediência, porque muitas vezes nós pedimos uma direção também ao Senhor, mas achamos que do jeito que Deus está trabalhando não está legal. Senhor, eu tenho pressa. E aí acabamos sendo o quê? Desobedientes, deixando a rebeldia entrar nos nossos corações e perdemos muitas vezes a bênção por causa disso, queridos. Perdemos uma vitória por causa da desobediência, da rebeldia, porque achamos que do jeito que Deus faz não está bom. E aonde fica a nossa dependência do Senhor? Precisamos aprender a depender do Senhor em todo o tempo. É fácil? Não é, queridos. Não é fácil porque vem a doença, vem a tribulação, vem a crise financeira, diversas situações. Só que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus veio, se fez carne, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, trazendo vida para as nossas vidas, trazendo vitória. E ele disse que se nós tivéssemos o bom ânimo, nós também venceríamos assim como ele venceu. Mas muitas vezes nos falta o bom ânimo, porque não estamos nos alimentando da palavra, não estamos nos fortalecendo no Espírito do Senhor, deixamos de buscar a Deus. Somos pessoas que viemos ao culto uma vez por semana e achamos que está bom, e não é assim que Deus quer, querido. É à noite, é de manhã, é de madrugada, às 24 horas do nosso dia, nós precisamos estar em verdade, em espírito e em verdade, diante da presença do Senhor. Sabe, às vezes você não está orando, falando verbalmente, mas aqui, na sua mente, no seu intelecto, você está conectado a Deus. Isso é muito importante, faz toda a diferença nas nossas vidas, querido. A palavra de Deus nos ensina também que Jesus não deixa ninguém confundido nem envergonhado. Deus te avisa coisas que você nem imagina. E isso aconteceu comigo. Eu não tive a oportunidade ainda de dar esse testemunho aqui, mas o Espírito Santo está me tocando e eu vou falar. O ano passado, antes de eu ser desligada da empresa onde eu trabalhava, o Espírito Santo, através da palavra dos profetas, me avisou. E ainda assim eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque eu sou ser humano, queridos.
Mas tudo que Deus me prometeu, Ele cumpriu. Porque Ele opera no tempo, no modo dEle. Só que eu esperei no Senhor. Eu resolvi descansar nele. Porque quando Ele me avisou que eu iria ser mandado embora, Ele falou que eu descansasse nele. Que eu esperasse nele, que Ele ia abrir as portas. E eu não me desesperei, sabe por quê, queridos? Porque eu creio num Deus vivo e poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu clamei, do que eu pensei, do que chegou no meu coração. E assim é sobre a sua vida também, amado. Deus tem pensamentos de paz e não de mal sobre as nossas vidas. Quando eu saí lá da empresa, eu fiquei bastante abalada, porque você cria vínculo com as pessoas. Foram 5, quase 6 anos trabalhando com as mesmas pessoas. Acaba que você se torna uma família. Você cria um vínculo emocional, afetivo com as pessoas. Você vira referência para essas pessoas. E isso é muito importante nas nossas vidas. Só que tudo tem um tempo, tem um início, um meio e um fim. E Deus, Ele encerra ciclos que muitas vezes a gente acha que não vai ter fim, mas tem. Só que Ele sabe, queridos, das nossas necessidades. Eu estava num ponto emocional da minha vida que eu já não estava mais suportando estar naquele lugar. Então Deus preparou o momento de eu ser desligada, entendeu? Deus sabe o tempo, o modo e a hora de operar na sua vida também. E aí, queridos, hoje eu estou num outro lugar, num outro ambiente, onde eu não tenho a responsabilidade de ser uma supervisora. E a minha vida mudou completamente, queridos. Eu vou trabalhar bem, não tenho problemas? Tenho problemas no trabalho, sim. Mas eu vou trabalhar contente e volto contente. Porque a minha mente está em paz, está descansada em Cristo. Eu não tenho uma opressão na minha mente de me preocupar, porque não é fácil você lidar com pessoas. Eu, sinceramente, tento entender por que o Senhor ama tanto as nossas vidas. Porque coisa difícil é o ser humano, é lidar com gente. Gente, cada um tem um gosto, um jeito, uma forma de ser, uma forma de agir e de pensar. E Jesus ama todos nós igualmente. Só que quem não tem Cristo não pensa dessa maneira. Então é muito difícil, amados, você gerir uma equipe de quase 30 pessoas. É muito difícil você lidar com conflitos. Eu de verdade, eu aprecio e eu admiro pessoas que conseguem liderar equipes enormes, esses empresários, porque, gente, é tanto mimimi, é tanta coisinha. O ser humano é difícil, amados, entendeu? Eu chego de manhã na empresa, fulana não olhou para mim, não me deu bom dia, pronto. Gente, todo mundo tem dia bom, dia ruim e intermediário, entendeu? Só que as pessoas não sabem, muitas vezes, respeitar o espaço das outras. E isso é algo que dificulta muito a vida de quem é líder, de quem está ali à frente de uma equipe. Não é fácil. Você tem que ter um emocional muito, posicionado em Deus para você não enlouquecer. Eu digo por mim. Então, queridos, chegou o tempo. E o tempo de cantar na minha vida chegou. Glória a Deus. Porque hoje eu estou num lugar onde eu trabalho com uma equipe menor. Somos eu e mais 2 colegas gerindo essa equipe. É fácil? Não é. Porque cada um dá um tipo de exemplo. Uma é ali que quer fazer tudo para ontem correndo, a outra vive cansada, sobrecarregada, porque trabalha em 2 empregos, anda se arrastando, e temos eu no meio do caminho. E eu tento, queridos, dentro daquilo que o Senhor me ensina, fazer o meu melhor, porque isso é importante, sabe? Quando a gente está lá no nosso trabalho, sei lá, não importa, até quando eu era empregada doméstica, hoje eu sou enfermeira, antes eu não era. Querido, você vai lavar um prato? E aprendi isso com a nossa pastora, Beth. Faça o teu melhor. Você não está fazendo para o seu chefe. Primeiramente, a gente está fazendo para Deus. Você vai varrer a igreja? Faça o teu melhor. Se você não sabe o melhor, despenda-se a aprender o melhor. Eu tenho ensinado isso para meus filhos. Porque a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus. E para Deus a gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira. E assim não é só no nosso trabalho braçal, mas é em tudo. É em toda a entrega do sacrifício vivo que nós temos que dar a Ele. É dar o nosso melhor, sabe? Então, creia, queridos, que as promessas do Senhor vão se cumprir. Mas tudo isso depende da nossa obediência. Você quer entrar na terra prometida? Mantenha a tua obediência. Mantenha o teu coração ali, alinhado aos propósitos do Senhor. Porque a
a vontade de Deus, como nós já lemos aqui, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Alguém pode trazer um pouquinho de água para mim? Por favor. Mateus 10:16 diz que nós precisamos estar vigilantes e sermos astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Ou seja, amados, nós devemos unir a nossa inteligência e cautela à pureza do nosso caráter. Isso é importante também. Nós temos um caráter, uma natureza humana, mas que pode ser moldada por Cristo. Eu não sou perfeita, você também não é. Mas nós estamos todos aqui nessa manhã, hoje, buscando a nossa perfeição em Cristo. Porque é Ele quem molda o nosso caráter. Não é nada nem ninguém a não ser o Senhor. Amém? Glórias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela vida do meu varão, gente. Aleluia. Gente, foi um longo caminho até aqui, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um exemplo de mudança de caráter nas nossas vidas. Porque quem era o Henrique, quem era eu, e hoje eu até vim chorando no carro, não somente pelo nervoso de estar aqui, mas por agradecer a Deus, queridos. Eu até me emociono de novo, porque eu sou chorona mesmo. Sabe por quê, amados? Eu não esqueço o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu não canso de falar sobre isso. Sabe por quê? Jesus mudou a história da minha vida. Eu não sei o que teria sido da minha vida e nem onde eu estaria hoje se não fosse Cristo. Então, Jesus, ele é muito maravilhoso e tremendo nas nossas vidas, irmão. Creia, persevere. Foram muitos anos de oração pela vida do meu marido, pela vida da minha família. Hoje a minha mãe é cristã. Tivemos um milagre aí no ano passado. Jesus operou e o tumor que ela tinha era benigno para a glória de Deus. Queridos, como que eu posso deixar de entregar o meu melhor para um Deus tão grande como esse, amados? Sabe? E mesmo que ele não fizesse, ele ia continuar sendo Deus, porque ele é bom. E o ano passado, o pastor até chorou bastante também comigo, com a minha família, por essa questão, porque foram, assim, uma sucessão, amados, em 2000 e... Deixa eu lembrar aqui. Nós estamos em 2026. 2024, 2023. Meu tio foi diagnosticado com câncer de esôfago. Foi uma luta, queridos. Mas, como diz a minha mãe, às vezes a gente se torna frio. Mas não é que eu sou fria. Como pessoa da área da saúde, dependendo da situação, nós já sabemos como vai ser o desfecho. E eu preciso ser realista, irmãos. Eu não vou enganar ninguém, entendeu? A gente tem que ser claro. Eu sirvo a Deus, não dá pra mentir. Entendeu? E falei pra minha mãe, desde o começo, falei, vamos orar, vamos pedir a Deus que seja um tumor, uma hérnia de esôfago, esqueci o nome agora, queridos, uma hérnia de hiato. Aí ela falou, por quê? Eu falei, mãe, se for um câncer de esôfago, o tio não vai muito longe, Jesus vai recolher ele. Aí lá, Deus me livre, você é fria. Eu falei, não, mas não estou jogando um peso de palavra, eu estou sendo realista dentro da realidade que eu vivo diariamente. Passou, isso foi em fevereiro. Quando foi em agosto, fechou o diagnóstico. Realmente era um câncer de esôfago. Em novembro, Jesus recolheu meu tio. 2023. Passou um ano, meu avô, nem um ano. O meu avô faleceu em setembro de 2024. Meu avô ficou ruim, com uma dor abdominal, foi para o pronto-socorro, aquela coisa. Fechou o diagnóstico. Uma isquemia mesentérica, incompatível com a vida. Né? Então, antes mesmo da pastora falar para mim, que Deus já tinha revelado para ela que ia recolher meu avô, eu já tinha essa noção, mas a minha família não. Mas assim, é uma luta, queridos. Perdi meu avô, menos de um ano. Aí quando foi ano passado, outubro, minha mãe, eu falei, Jesus, Senhor, eu sei, Pai, que eu sou temente a Ti, mas assim, eu não aguento, Pai. É um por ano e daqui a pouco não vai ter mais ninguém da minha família.
E oramos e clamamos e Jesus nos deu a vitória. Minha mãe foi, operou agora em março. E para a glória do Senhor Jesus, não é maligno, é benigno. Então não precisou de quimioterapia, de intervenções de radioterapia. Queridos, o que eu posso falar desse Deus tão maravilhoso? Mas nenhuma vitória vem sem lutas. Aí minha irmã, como diria o irmão Diego aqui que pregou outro dia, decidiu que ela agora é das matrizes africanas, que ela é, né, do outro lado, do bate-bumbo. Aí a minha mãe já se desesperou, aquela coisa. Só, queridos, que eu não me desespero, sabe por quê? Eu sirvo a um Deus vivo, que faz como Ele quer. E aí falei para minha mãe, mãe, isso não vai durar muito tempo, Jesus vai operar. Ah, mas eu não aguento e não sei o quê. Porque às vezes, querido, a gente não consegue enxergar com os olhos da fé. E muitas situações vêm para a gente matar nossa carne, que está lá em cima. Só que a gente não consegue enxergar isso. E muitas vezes é o que acontece no meio de muitos de nós. Minha mãe, que ela é muito, né, quem conhece ela mais assim, fala mesmo, e enfim. E eu falei para ela, mãe, mata a sua carne, amada. Abraça a tua filha, fala para ela que você ama ela. Eu não consigo, eu falei, mas tem que conseguir. Porque Jesus quer quebrar barreiras. Jesus quer trazer cura para a nossa família. Mas com esse jeito que a senhora tem, está dificultando. Porque a gente tem que dar bom testemunho, queridos. A gente sabe que a gente tem que exortar, mas é exortar em amor. Jesus não é imposição. Você não tem como impor Cristo para ninguém. Essa pessoa ela tem que querer sair da vida de pecado. Ela tem que querer fazer uma renúncia. Assim como cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, quisemos isso, estamos aqui hoje. Amém. Jesus, ele não quer algo, só um temor de medo. Ele quer um temor de que você crê que ele pode fazer infinitamente mais por você. A gente não pode servir a Cristo por medo de uma punição, por medo do inferno não, queridos. Desculpa. Servir a Cristo é entrega todo dia, é renúncia, é por amor, porque foi por amor que Jesus morreu naquela cruz. E é isso que ele requer de nós. E aí eu falei isso para minha mãe, e aí ela ficou muito brava comigo. E falou, você é a certinha. Eu não sou a certinha, irmãos, mas eu acho que não tem como eu olhar para uma pessoa que está perdida e ferida e agredir ela ainda mais. Jesus não fez isso. Jesus curou, Jesus libertou, perdoou os pecados da prostituta e disse, vai, não peques mais. Aleluia. E muitas vezes nós temos sido julgadores. Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para orar uns pelos outros e exortar em amor. Existem muitas coisas que precisam ser melhoradas entre nós, sim. Mas nós estamos aqui para que isso seja feito da maneira correta, da maneira que agrada ao Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. É através dele, ele quem vai operar e vai fazer o milagre. E eu creio que de uma próxima vez eu vou vir aqui e eu vou dar o testemunho de que a minha irmã voltou para Cristo. Sabe por quê? Porque eu creio, queridos. O mesmo Deus que tirou ela lá do charque de lama, sabe, do lamaçal do pecado no passado, pode fazer de novo. Porque ele continua sendo Deus. Ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Entendeu, queridos? Então não perca a sua fé, persevere, sabe? Às vezes a gente olha para os nossos problemas. Ontem mesmo eu estava, anteontem, conversando com a minha irmã e eu dou muitos bons conselhos para ela. Somos só nós duas, né? Então, uma tem que ajudar a outra. Como ela é meia descabeçadinha, eu sou a irmã mais velha, tem que, né, colocar a pessoa no eixo. E eu falei algumas coisas para ela. E ela falou, Lídia. Falei, Júlia, nós não temos problemas, filho. Sabe, eu acho que vai muito de uma coisa que a pastora fala aqui às vezes. A gente tinha que fazer mais visitas, sabe aonde? Nos leitos de hospitais. Queridos, sabe o que é triste? É você ver uma mãe com 38 anos, 2 filhos, um de 13 e um de 15, que não tem ninguém por ela. E o diagnóstico dela é que a vida dela já acabou, não tem mais jeito. Queridos, e aí? Como que fica uma situação dessa? Será que eu e você aguentaríamos? É uma pessoa que, glória a Deus, serve ao Senhor. Mas é difícil, amados.
Aí você levanta muitas questões na sua mente. Mesmo a gente conversa entre nós, os colegas. Mas o que essa pessoa fez para merecer isso? O que ela está pagando? Eu não sei, amados, porque tem coisas que não tem explicação e ninguém explica a Deus. Mas eu sei que se eu e você estamos aqui hoje, é porque Jesus permitiu e nos trouxe fôlego de vida. A vida sobre nós neste lugar. E nós precisamos aprender a ser grato pelo que temos. E não ficar reclamando por aquilo que nem chegou ainda, que nem aconteceu. Entendeu, amados? Sejam fiéis ao Senhor, sejam gratos. Gratidão é algo muito maravilhoso diante de Deus. Deus ama um coração grato, um coração contrito, um coração quebrantado. Arranca a murmuração dos teus lábios, amados. Se a gente olhar para a grama do vizinho, ela não é tão verde, não. Todo mundo tem problema, todo mundo tem situações difíceis. Mas o X da questão é como nós estamos lidando com tudo isso. A quem nós temos recorrido, né? Quando eu me converti, falavam muito assim, você não tem que olhar o tamanho do seu problema, você tem que olhar o tamanho do seu Deus. Só que muitas vezes, amados, nós fazemos do nosso Deus, que é tão grande, um Deus pequeno. Porque a nossa incredulidade é maior, a falta de fé é maior, a falta de disposição para Ele é maior. E isso não pode mais acontecer, nós precisamos mudar isso nas nossas vidas. Creia que Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas é necessário que eu e você venhamos nos posicionar, nos alinharmos, porque Ele conhece os nossos corações, queridos. Ele sonda, Ele esquadrinha. Ele sabe que se Ele te der hoje o carro, uma X5, você vai se desviar. Ele sabe que se Ele te der aquela casa lá no Alphaville, você vai esquecer que Ele é Deus na sua vida. Porque, infelizmente, nós seres humanos só lembramos de Deus, muitas vezes, quando a gente está na prova. Quando a gente está lá, entendeu? Que a gente tem que descer. Porque ninguém mais consegue resolver o teu problema, a não ser Ele. Só que não é isso que Ele quer entrega todo dia, é diariamente. Amém, queridos? Desculpa, viu, amados, se eu estou sendo um pouco dura, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Porque nós fomos criados para Ele. Tudo é dele, queridos. Tudo, sabe? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Tito. Glória a Deus. Tito 1. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Tito 1, versículo 15 e 16. Aleluia. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É duro, queridos, ouvir isso. Mas, como eu já disse, vou repetir de novo. Como estão as nossas vidas? Quais têm sido as nossas obras diante do Senhor? Isso é para nós refletirmos nessa manhã, amados. Nós não podemos mais negar a Cristo. Não há mais tempo para isso. O Evangelho de Cristo tem que ser pregado da maneira como ele deve ser. Essa manhã eu vim conversando com o Henrique no carro, referente a um louvor, não sei se os irmãos viram na internet, uma polêmica, com um pastor numa igreja aí que é bem grandona, e ele falou que aquele louvor ele não vai cantar na igreja dele. Se a mocidade estiver cantando, ele vai mandar parar. Aí eu já estava indignada. Aí o Henrique chegou e falou assim, você não viu, amor, os comentários dos irmãos, que disse que outro dia ele chegou lá e o irmão estava pregando, parou de pregar porque ele chegou. Queridos, a que ponto que nós, seres humanos, estamos chegando? Quem somos nós diante de Deus? O que somos nós diante de Deus? Nada, queridos. A obra é dele, tudo é dele, é para ele.
Sabe, os corações das pessoas têm se inclinado para o mal, para um lado que não é o lado que agrada o coração do Senhor. E isso me entristece, porque quantas pessoas estão sendo influenciadas por este mau exemplo? Então nós precisamos fazer a diferença. É um trabalho de formiguinha, mas nós vamos conseguir, porque Jesus nos chamou e nos escolheu, porque Ele conhece o meu e o teu coração. E todas essas pessoas que estão sendo usadas para envergonhar o Evangelho, de alguma forma vão acertar suas contas com Deus, porque assim como nós lemos, aqueles que são rebeldes, desobedientes, não vão entrar, queridos. Não vão entrar na terra prometida. É triste? É, mas a vida é feita de escolhas. A gente tem que escolher servir a Deus da maneira correta, com uma vida de santidade, com uma vida de comunhão, com uma vida reta, sem adultério, sem fornicação, sem falar mal do irmão, sem fofoca, sem diversas coisas que muitas vezes nós praticamos, mesmo que inconscientemente, sem idolatria dentro dos nossos corações. Precisamos renunciar muitas coisas, queridos, muitas coisas diante do Senhor, porque Ele quer operar algo maior em nós. Amém? Amém. Já estamos acabando, amados. Glória a Deus. Apocalipse 3:8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem promessas para as nossas vidas, querido. Promessas lindas, maravilhosas. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3:8 diz assim: Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Essa é a promessa para as nossas vidas nessa manhã, queridos. Deus conhece as tuas obras. Eu não estou aqui para julgá-las, e você não está aqui para julgar as minhas, mas todas elas estão diante do Senhor. E eu creio que Deus conhece as sementes que nós temos plantado, e o solo no qual elas têm sido plantadas, as sementes que nós temos apresentado diante do Senhor. Eu e você fomos enxertados nos ramos da figueira verdadeira que é Cristo Jesus. E Ele tem muitos planos de paz, de bênçãos. Mas sabemos também, queridos, que vamos ser perseguidos. E é difícil porque eu acho que quando você é perseguido por algo que realmente você fez, você até aceita, né? Algo que você errou. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Nós somos perseguidos por termos, como que eu posso explicar para que os irmãos entendam? Às vezes a gente é perseguido por uma coisa que nós não fizemos, né? E amém, glória a Deus, porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa do Evangelho. E isso faz parte do pacote. Nós precisamos ter a maturidade espiritual para lidar com isso e buscar forças em Deus e continuar matando a nossa carne, porque as situações se levantam. Essa semana mesmo tivemos um levante lá em casa, lá não comigo, mas no trabalho do Henrique, e não podemos deixar, amados, a carne falar mais alto, não podemos deixar o velho homem, a velha natureza nos dominar. Precisamos ter domínio próprio, precisamos pedir que o Espírito Santo traga o domínio próprio sobre as nossas vidas, porque senão, queridos, nós tomamos atitudes que depois é difícil da gente conseguir resolver e voltar atrás. Então, amado, que eu e você possamos ser perseguidos mesmo por coisas que não fizemos, no sentido de não ter feito errado, mas sermos corretos. Agora, o que me entristece, e eu acredito que entristece o coração de Deus também, é quando vemos um crente meia boca. Um crente que trabalha de qualquer maneira, um crente que é fofoqueiro, um crente que gosta de arrumar confusão, que é briguento, que quer cuidar da vida dos outros, ao invés de estar orando, buscando, clamando e vigiando, porque Deus deu a vida para cada um vigiar a sua. Amém? Queridos, é sério isso que eu estou falando. É sério. Sabe por quê? Ainda voltando ao assunto do meu trabalho, eu trabalhei com diversas pessoas, gente. E caráter é uma coisa que independe de você ser crente ou não. Depende de você querer ter. Eu já trabalhei com gente que é macumbeiro, mas tem um trabalho digníssimo. E crente que só pega no tranco, só tem que ficar. Vamos, fulano. Tem tal coisa para fazer. Vamos, fulano. Gente, se é para ser perseguido, vamos ser perseguidos por fazer o certo.
Não por a gente levar a fama de preguiçoso, de folgado, sabe? Desculpa falar isso, irmãos, mas Deus está colocando no meu coração. A gente tem que ter uma vida reta em tudo. Sorria, nós estamos sendo filmados 24 horas por dia. E não é só por Deus. Os inimigos estão ao derredor aí, ó, loucos para nos devorar. Qual tem sido o nosso testemunho diante de Cristo? O que vamos apresentar diante do Senhor? Precisamos de conserto nas nossas vidas, queridos. A começar em mim. Precisamos, amados. Precisamos dar um bom testemunho. Precisamos, sabe, deixar de lado as nossas mazelas e nos endireitarmos diante do Senhor. Todo dia, praticamente, eu lembro da pastora Fátima, quando ela disse um dia para mim, você tem que parar de mimimi. É isso, queridos. Nós muitas vezes somos mimizentos. Se as coisas não saem como nós queremos, nós surtamos. Nós achamos que, queridos, Deus sabe todas as coisas. Se teve algo que não deu certo, era porque não era para ser, porque Deus sabe o que ia acontecer lá na frente. Mas a gente é acelerado, a gente quer do nosso jeito. A gente acha que a vida é um fast food, né? Eu falo isso para os meus filhos. Eu quero agora, eu quero para ontem. Não é assim, amados. A vida não é um Burger King que você chega lá e você pede o lanche e em 5 minutos está pronto. A vida não é isso. A vida ela é construção. É bloquinho por bloquinho diariamente diante da presença do Senhor. Porque se não estiver na presença dele também, queridos, nada funciona. Nada funciona. As coisas não caminham. Então, se você quer alcançar a vitória, se você quer guardar a tua coroa, se dedique ao Senhor, se dedique a estar perseverante no Senhor, se dedique a buscar a face dele diariamente na sua vida. Não negue o nome de Jesus. Apocalipse 3:12 diz assim, glória a Deus. Aquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Deus quer escrever um novo nome sobre as nossas vidas, queridos. Deus tem coisas maravilhosas e tremendas e nós precisamos guardar a nossa coroa. Aleluia, Jesus. Apocalipse 2:17 diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Deus tem um novo nome para nós, queridos, nessa manhã. E Ele vai escrever. Nós já declaramos aqui que Deus tem uma nova história nas nossas vidas nessa manhã. E eu creio que hoje você sairá daqui, assim como eu, confrontado por esta palavra, para que haja mudança nas nossas vidas. Mudança no nosso posicionamento, mudança no nosso caráter, mudança na nossa postura. Porque Ele quer fazer, Ele quer te entregar, Ele quer escrever o teu nome. Mas você tem que querer, e eu também. Amém, queridos? Eu ouvi uma frase ontem que diz assim, o que faz uma pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, é a graça que ela recusou. E essa frase me impactou bastante, porque quantas vezes nós temos recusado a graça de Cristo, assim como nós muitas vezes temos crucificado Ele diversas vezes. E não é isso mais que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele quer que nós venhamos a viver com Ele um novo tempo, um tempo de cantar. Deus quer te entregar o maná escondido, queridos. Eu descobri isso, descobri anteontem, que Deus tem um maná escondido, que foi guardado por Moisés. Está lá em Êxodo 16. Glória a Deus. Deus separou o maná dele para as próximas gerações. E essas gerações somos eu, você, seus filhos, seus netos, sua família. Aleluia, Jesus. E diz assim, Êxodo 16, 32. E Moisés disse, isto é o que o Senhor ordenou. Enche um homer e guarda-o para as vossas gerações, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão, toma um vaso e coloca um homer de maná nele, e guarde-o diante do Senhor, para ser guardado
para as vossas gerações. Deus quer te entregar esse maná aqui, queridos, que está escondido. Deus quer trazer esse alimento sobre as nossas vidas. Mas é necessário que nós venhamos perseverar. É necessário que nós venhamos ter uma vida reta que agrada ao Senhor. Uma vida que, sabe, faz a diferença na vida de outras pessoas. Deus quer fazer de mim e de você um referencial bom. Deus quer que nós sejamos reconhecidos por obras boas, não por obras ruins. Deus não se atenta para a nossa aparência, assim como ele olhou para Davi. Ele não buscou aparência, ele não buscou a melhor roupa, o melhor carro. Ele buscou o coração, ele buscou a intenção, a motivação. Óbvio, né, que a gente quer ter o bom e o melhor, mas quanto tempo das nossas vidas, queridos, nós temos despendido de buscar coisas terrenas, que você vai morrer e vai ficar tudo aí. Coisas que é muito bom, se eu puder deixar para os meus filhos uma herança, glória a Deus. Mas quem me garante que eles vão cuidar, queridos? Só o Senhor sabe. E muitas vezes existem pessoas que estão tão focadas nisso, que esquecem de viver uma vida agradável ao Senhor. Esquecem de viver uma vida presente para os seus filhos. Presente não substitui presença, queridos. É necessário que você, como pai, como mãe, ou até mesmo avós, esteja presente na vida dos seus. Porque o tempo passa, o tempo ruge, né? Que nem diz o povo. E o tempo que foi não volta. A gente não tem como voltar no ontem, mudar palavras, mudar consequências, atitudes, não temos como mudar. Por isso temos que estar vigilantes no hoje, no agora. Como que eu vou responder diante de uma afronta, de um levante, diante de uma acusação? Queridos, o tempo está passando e nós precisamos ter os nossos olhos voltados para as coisas do alto. Porque, como dizem por aí, não é mentira, é verdade, nem a sua roupa quando você morre é você que escolhe. É alguém que vai escolher para você. Então, queridos, volte seu coração para Cristo. Eu sei que você quer o bom e o melhor, mas quando nós buscamos, é como o irmão falou aqui antes, na hora dos dízimos e das ofertas. A bênção vem, a prosperidade vem, é uma consequência natural que Jesus abençoa. Mas busque em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É necessário, queridos, que nós venhamos, sabe, buscar. Homens, sejam autoridade dentro dos lares de vocês. Eu estou muito feliz com os cultos dos homens, porque eu creio que é um tempo novo para os homens dessa igreja, onde vocês serão preparados pelo Senhor para viver um tempo novo com suas famílias. Mesmo que você é solteiro, você será preparado. Eu lembro que antes da gente casar, eu e o Henrique, teve um irmão lá da igreja que chamou os homens, eles faziam umas reuniões com os meninos, e muitos homens ali foram bem-sucedidos. E eu creio por conta daquelas reuniões, queridos, porque era um homem reto diante de Deus, que falava das coisas cotidianas e que direcionava os meninos a serem homens, a serem fiéis às suas esposas, a serem, homens de bem. E eu creio que haverá um tempo novo sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. Mulheres, sejamos auxiliadoras dos nossos maridos. Eu sei que temos tantas tarefas, porque mulher é uma coisa assim incrível, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas busque ao Senhor, edifique a sua casa diante do Senhor, seja de fato coluna de oração, sabe? Se permita ser direcionada pelo Espírito Santo para auxiliar o seu esposo, a sua família, porque Deus tem grandes revelações para entregar às mulheres dessa igreja, queridos. E é necessário que nós venhamos estar atentas. Amém, queridos? Até aqui me ajudou o Senhor e eu agradeço por esta oportunidade, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Amém? Gostaria de fazer uma oração, se você pudesse colocar de pé. Glória a Deus. Vai cantar o quê? Podia cantar por toda a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero te bendizer, Senhor, te engrandecer, te enaltecer, Pai. Obrigada, Jesus, pelos teus ensinamentos sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento, eu quero apresentar a vida dessa igreja diante de ti, Senhor, porque queremos rasgar, Pai,
não as nossas vestes, mas o nosso coração diante de Ti, Senhor. Conserta as nossas vidas, Pai. Traz o Teu prumo sobre nós, Senhor. Alinha as nossas vidas, Pai, aos Teus propósitos, Senhor. Para que possamos, Deus querido, naquele grande dia, Senhor, manter as nossas coroas intactas, Pai, para entrar no Santo dos Santos, Senhor, na Nova Jerusalém, Pai. Senhor, nessa manhã, ministra os corações aqui neste lugar, Senhor. Cada um de nós, Pai, nós sabemos onde nós temos errado. Senhor, nós sabemos aonde nós temos, Senhor, pecado. Aonde nós temos entristecido, Senhor. Mas muitas vezes não há força, Pai, para sair, Senhor, deste lugar. Não há força para sair, Senhor. Deus querido, deste lugar que tem nos consumido, Senhor. Que tem, Deus querido, nos deixado acomodado, Pai. Senhor, nessa manhã, eu quero declarar por terra todo aprisionamento no Espírito, toda a incredulidade caia por terra, toda falta de fé, todo espírito de murmuração seja repreendido em nome de Jesus. Porque queremos Te adorar, Senhor, por toda a nossa vida, Pai. Queremos render as nossas vidas diante de Ti, Senhor, da maneira que agrada ao Teu coração, Pai. Porque sabemos que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos formou para o Seu louvor, Senhor. Para o louvor da Tua glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Por isso, nessa manhã, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas e derrama sobre nós a unção que quebra todo jugo, toda cadeia, todas as algemas. Caia por terra agora, Senhor, toda cauterização nas nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Porque não queremos endurecer o nosso coração, não, Senhor. Queremos ter um coração puro, mãos limpas diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Querido, que palavra, né? Precisamos entender que o Senhor está bradando sobre as nossas vidas e aguardando um posicionamento nosso, porque o propósito dele é nos abençoar.